Ok, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula. Tá? E na aula de hoje, nós vamos começar a criar um projeto, ou seja, nós vamos implementar tudo que a gente viu nas aulas anteriores nesse nosso projeto inicial. Criei aqui já no Visual Studio, na ideia da Visual Studio, um projeto novo. Tá? E a partir desse projeto, a gente vai começar a ver algumas características, a implementar uma tela de cadastro, a implementar algumas funções e procedures que vai dar flexibilidade e vai dar dinamismo a essas telas de cadastros. A gente vai começar a implementar as classes de acesso ao banco de dados. Enfim, nós vamos começar a criar um projeto e fazer esse projeto funcionar. Nós vamos implementar funcionalidades nesse projeto, certo? Então, provavelmente, desse momento em diante, a gente vai estar trabalhando com esse projeto novo e a gente vai estar evoluindo ele vídeo a vídeo, ok? Então, de início, eu defini algumas coisas aqui, tá? De como vai ser esse projeto, tá? De como a gente vai estar tratando esse projeto, seguindo aí as melhores práticas que a gente tem no dia a dia, tá? Pelo menos assim, pessoal, as melhores práticas que eu utilizei, tá? Que os clientes aceitavam, que os clientes gostavam e que tornava o projeto funcional. Tá? Não quer dizer que todos têm que seguir esse mesmo raciocínio. Tá? Vocês vão ter que se adequar à necessidade do mercado, à necessidade do cliente, vão ter que se adequar ao domínio do projeto que vocês estão criando, ok? Esse daqui vai ser um projeto assim, sem muito objetivo específico. Vamos fazer um projeto para uma loja, vamos fazer um projeto para uma concessionária, vamos fazer um projeto para enfim, para uma padaria, para uma lanchonete, não vão ter um foco específico, um domínio específico. Mas vocês vão estar vendo recursos que vocês vão poder estar juntando e aplicando num projeto específico que vocês vão estar desenvolvendo. Ok? Então vamos lá. Primeira parte, seguindo já inclusive alguns vídeos anteriores, nós vamos trocar o nome aqui do nosso formulário. Tá? O formulário padrão que foi criado, ele veio como Form 1. Eu vou renomear ele para FRM principal, que vai ser o nosso formulário principal, certo? Ele já vai pedir se a gente quer fazer essa nomeação em todos os pontos, né? Ou seja, fazer já a atualização do projeto inteiro com essa mudança de nome. A gente vai falar que sim. Perfeito. Eu vou definir esse projeto aqui como um projeto MDI Form, né? Então, antes de mais nada, já que está aqui na propriedade text, eu vou já dar um nome para esse projeto. Eu vou chamar ele de projeto novo, né? O name aqui ele já mudou para FRM principal, beleza? Isso está perfeito. Né? Nós vamos mudar aqui algumas opções, tá? Eu vou pedir para esse projeto já vir executando maximizado, ou seja, ele vai começar a usar a tela inteira. Mesmo estando utilizando a tela inteira, eu vou marcar que é para ele também carregar center screen, ou seja, no centro da tela. Tá? Então, ele vai estar na tela inteira, no centro da tela. Vou definir para esse projeto, como eu disse, que ele vai ser um container MDI. Habilitei aqui para true. Perfeito. Não tenho ainda um ícone para esse projeto, mas a gente vai estar definindo um ícone. Esse ícone vai aparecer aqui, né, do lado onde está o nome do projeto novo, aqui na barra de título. Bom, isso a gente pode estar trabalhando um pouquinho mais adiante. Então, só para demonstrar para vocês, vocês vão clicar nos três pontinhos, ele vai abrir uma tela, onde vocês vão ter que localizar aí um arquivo com extensão ICO, certo? Que vai ser o ícone do projeto que vocês estão desenvolvendo. Tá bom? Futuramente eu vou estar criando também aí na sequência
uma pasta onde a gente vai estar trabalhando com várias imagens. Aí vou pegar um ícone que vai se encaixar aí ao projeto e a gente faz a substituição do ícone aqui. Ok? Mas bastaríamos localizar aqui nos diretórios, escolher o arquivo, abrir, ele automaticamente vai trocar o ícone do projeto, certo? Então definimos que ele vai ser um container de formulários, ou seja, todos os formulários vão abrir dentro dele, ele vai executar maximizado, ótimo. Por hora não tem mais nenhuma outra informação que eu queira definir aqui. Tá bom? Mas isso pode ser feito no decorrer do desenvolvimento, de acordo com a necessidade que a gente tiver, então não tem nenhum problema com relação a isso. Ok? Feito isso, vamos dar um gravar aqui. E agora, pessoal, nós vamos colocar aqui também alguns componentes. Então, esse formulário principal aqui, nós vamos ter um menu bar. Tá? Então, ele já está aqui o menu bar. Eu vou ter uma barra de status. Está aqui a barra de status. Depois também nós vamos estar configurando essa barra de status. E vou ter uma toolstrip, que é uma barra de ferramentas com os botões. Certo? Essa barra de ferramentas com os botões aqui, a gente vai fazer algumas configurações nela. Tá? E para começar, a gente vai estar trocando os nomes dessas barras, certo? Então, começando com a barra de menu aqui, eu vou definir o nome para ela de menu principal, certo? Aqui a barra, eu vou chamar ela de bar principal. Tá? Já vou fazer uma outra mudança aqui, que ela vai ser, os ícones serão de 30 por 30 pixels, 32 por 32 pixels, desculpa, só fazendo um ajuste aí. Opa, valor inválido, por quê? Porque eu usei vírgula, e na verdade tem que ser ponto e vírgula para separar um valor do outro. Beleza, perfeito. Na hora que a gente começar a colocar aí os ícones, ele já vai se adequar, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um botão, olha lá. O botão já ficou um pouquinho maior, perfeito. E a barra de status aqui, eu vou chamar de STU, STU principal, né? Status, né? Ou STA, na verdade, eu chamei da outra vez, né? Principal. Depois a gente vai colocar alguns componentes aqui nessa barra, para ela ficar um pouco mais apresentável, né? E ter algumas funcionalidades. Bom, aqui na barra de menu, desculpa pessoal, nós vamos ter aqui um cadastro, onde a gente vai estar fazendo os cadastros. Nós vamos ter aqui um cadastro, aí a gente vai poder estar separando depois, mas eu vou ter aqui um cadastro básico, certo? E nesse cadastro básico a gente vai colocar algumas informações, vamos ter um separador e vamos ter aqui um botão fechar, certo? Ou seja, sair do sistema. Vamos nomear aqui agora esses menus que a gente colocou aqui. Então fechar, o name dele vai fechar, toolstrip menu bar. A gente vai mudar isso para mnu fechar. Porque a gente vai implementar também o código para fechar o nosso projeto. Vamos mudar aqui, né, mnu básico. E vamos chamar aqui de mnu cadastro. Beleza, pessoal. Então, por hora, né, está funcionando aqui o nosso cadastro, botão fechado. Depois a gente vai estar implementando esse código. Então vamos salvar, só executando para vocês verem como que vai ficar. Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir maximizado, vai abrir com container, tá? E vai trazer lá o nosso menu e também a nossa barra e a nossa barra de status no rodapé,
certo? Então nós temos aqui, ó, cadastro básico e fechar. Temos o botão da nossa barra de menu, obviamente a gente não definiu uma funcionalidade para ele. E temos aqui embaixo, né, nessa parte aqui embaixo, a nossa barra de status, que a gente vai colocar algumas informações aí também para ela estar trabalhando. Ok? Então, vamos fechar aqui. Vocês notaram que ele abriu maximizado já, né? Como a gente configurou ali. Bom, feito isso, nós vamos criar agora um novo formulário. Ok? Para criar esse novo formulário, como a gente fez também nos vídeos anteriores, botão direito no nome do projeto, nós vamos adicionar um item. Então, vamos adicionar um novo item. Esse novo item vai ser um formulário. Tá? Vou dar um nome para esse formulário, pessoal. Nós vamos chamar esse formulário de estado. Mas estado assim, União Federativa, tá? Então, para ficar mais claro, mais específico, eu vou dar o nome para ele de FRM-UF, tá? Unidade Federativa. Por quê? Nós vamos implementar um cadastro de estados. Poxa, professor, mas por que um cadastro de estados? Eu não poderia trazer isso pronto no banco? Sim, poderíamos. Mas vamos implementar ele, porque, por exemplo, às vezes o usuário não queira ter todos os estados, ele queira ir cadastrando os estados de acordo com a necessidade. Tá? E também, por exemplo, aí, né, a gente vai estar fazendo esse controle. Por quê? Também um outro motivo, né, já dando uma explicação um pouco mais plausível, nós podemos fazer a importação da base de dados do CEP. Então, a base de dados do CEP ela segue uma estrutura e nessa estrutura, né, ela tem uma tabela de estado, né, uma tabela de unidade federativa. Então, a gente vai estar implementando essa tabela também, que depois ela vai poder ser utilizada aí nesse processo de importação. Ok? Então, vamos adicionar aí esse formulário. Né? Então, está aqui, né, o FRM-UF. Então, nós temos um texto aqui, que ele já trouxe como FRM-UF. Eu vou renomear esse texto para manutenção de unidade federativa. Certo? Unidade federativa. Ele já está aqui como FRM-UF, perfeito, tranquilo. Podemos também trocar o ícone dele, sem problemas. Vamos deixar ele num tamanho normal. Tá? A posição que ele vai abrir, vamos definir para ele abrir no centro do formulário principal. Tá? Então, todas as telas vamos procurar deixar abrindo no centro, né? Por um padrão, vamos dizer assim. Nós vamos definir que a fonte de letra que a gente vai estar utilizando, apesar de não ter definido isso lá no formulário principal, mas depois a gente pode ir lá e definir. Nós vamos definir que nós vamos estar utilizando Times New Roman, tamanho 12. Tá? Então a gente vai começar a padronizar toda essa fonte em todos os formulários que a gente for criar. Então, Times New Roman, vamos colocar aqui tamanho 12. Melhor, vamos deixar tamanho 11, que eu acho que vai ficar um tamanho muito bom. Tá? Ok. Então aqui nós vamos ter o nosso formulário de unidade federativa ou formulário de estado. Ok? Na sequência, nós vamos começar a colocar os componentes nesse formulário. Tá? Voltamos já já.